Olá, seja muito bem-vindo a H7 Coaching. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para você melhorar, transformar e até recuperar a sua performance com uma satisfação pessoal e profissional. Meu nome é Fernando Malta e hoje nós vamos falar sobre estabelecer critérios. O que é estabelecer critérios? Bom, esse é o tema de uma das nossas 21 habilidades que nós estamos desenvolvendo nessa série de lives aqui, que estão se transformando em vídeos. E em breve você vai poder acompanhar no nosso canal várias das nossas aulas, muitas já estão inclusive no ar, já editada com um certo tipo de critério que eu coloquei aqui. Na verdade, o que eu mais quis foi passar durante essas aulas algo daquilo que tem transformado a minha vida, tem mudado os meus conceitos e tem mudado para melhor, tenho visto resultados significativos. Eu nunca falo daquilo que eu não vivo, eu nunca falo daquilo que eu não sei, eu falo daquilo que eu tenho experimentado, até para poder encorajar outras pessoas a viverem de uma maneira mais agradável, de acordo com aquilo que é o propósito de cada um. Eu tenho certeza que todas essas habilidades que nós estamos trabalhando aqui nesses dias, nesses últimos tempos, nessas últimas lives, são habilidades importantíssimas para o desenvolvimento dos negócios, para o desenvolvimento nos relacionamentos, o desenvolvimento familiar, enfim. Você aplica em absolutamente tudo. E a proposta é justamente essa, a gente falar sobre vida, falar sobre desenvolvimento pessoal. Essa é a proposta desse canal, é a minha proposta. Foi por isso que eu larguei 20 anos de profissão na área comercial, durante 20 anos trabalhando com o comércio. Passei a minha vida toda, construí tudo que eu construí na minha vida foi com isso. Mas dos últimos anos para cá, de 4 anos para cá, sempre falou mais forte dentro de mim uma coisa que eu já fazia, que era trabalhar com desenvolvimento pessoal. Eu já fazia isso antes, obviamente que com o tempo eu fui adquirindo mais técnica, fui desenvolvendo um método e recentemente eu falo de 4 anos para cá, eu acabei me entregando totalmente a esse projeto, porque é uma paixão. E quando se torna uma paixão, tudo aquilo que você faz que não está ligado com a sua paixão, parece que não faz muito sentido. Então eu estava trabalhando para mim, tinha minha empresa, tenho, na verdade, meus negócios, mas dedicado para o comércio, como eu fazia há 20 anos, eu tive que fazer uma escolha. Eu tinha que estabelecer um novo critério para poder seguir em frente com aquilo que era paixão. Então, nem sempre aquilo que move a nossa vida está ligado à realização só financeira, está ligado à realização profissional. E é isso que eu decidi fazer e tenho sido, graças a Deus, muito bem sucedido nisso aqui. Eu quero compartilhar com você. Enfim, depois de eu ter falado tudo isso, vamos entrar então na aula. Eu quero te dizer uma coisa muito interessante. Quando você tem valores, quando você tem critérios, as pessoas percebem e as pessoas valorizam quem tem critérios, quem tem valores. E olha, o que você pode, às vezes, até ter um certo receio é de que os valores, os critérios, se tornem um montão de regras chatas na sua vida e que te impeça até de ter empatia com as outras pessoas. Mas não é isso que nós vamos falar. Critério não é isso, valores não é isso. Uma coisa é a pessoa ser chata e outra coisa é a pessoa ter realmente valores que ela baliza a vida dela para construir algo em si. Bom, vamos lá. Nós vamos começar falando sobre uma frase célebre, uma frase aqui muito conhecida, talvez você já ouviu essa frase, que diz: penso
logo existo. Quem escreveu essa frase? Quem marcou essa frase? Se você sabe quem marcou essa frase, põe aí nos comentários, participa aí com a gente. Antes de eu falar quem que é, já coloca aí, porque é uma forma de você demonstrar que você está antenado e que você tem boas referências, viu? Então vamos lá. Essa frase, penso, logo existo, ela é de um filósofo francês chamado René Descartes. Quem foi René Descartes? Foi um filósofo francês, como eu disse aqui, mas foi o pai da filosofia moderna, pode-se dizer assim. Ele foi um dos mais importantes no pensamento racionalista. E isso tudo tem a ver com o estilo de vida dele, tem a ver com a maneira como ele conduziu a vida dele praticamente toda. Então, ele colocou a razão humana como uma única forma de existência. Como isso? Bom, vamos lá. Todo o desejo dele, depois que ele era um matemático e ele era filósofo, curioso isso, né? A gente acha que a filosofia ela está mais ligada a humanas, mas não. A filosofia é muito comum você ver os grandes filósofos serem homens de exatas, né? Serem homens acostumados com o empirismo, com dados científicos. E René Descartes foi um matemático que chegou praticamente no final chegou na conclusão dos seus estudos e ele não conseguia ver sentido em nada daquilo que ele tinha entendido, né? Daquilo que ele tinha estudado, que ele tinha defendido. Então, imagine só você conclui uma faculdade, você conclui estudos, você vai profundamente numa determinada área de conhecimento, você chega à conclusão no final de tudo que nada fez sentido para você. Isso porque naquela época os conceitos de valores, né, já eram um pouco, não vou dizer complicados, mas já eram questionáveis. Para você ter uma ideia, hoje nós estamos vivendo uma era do pós-modernismo. Nós vamos daqui a pouquinho falar sobre isso, mas você vai ver que o pós-modernismo ele tem uma pegada muito do prazer, né, de evidenciar o prazer. E naquela época eles viviam um momento semelhante. Então ele não conseguia ver muito sentido nas coisas e ele começou a questionar tudo. E olha, para você chegar a um pensamento bem definido, você vai precisar questionar os seus pensamentos. Nunca, isso é uma coisa que desde criança, né, a gente faz. Desde pequenos a gente acaba pegando ali, né, uma coisa, né, na nossa existência e começa a questionar. Então a gente pergunta por que a cor é azul, por que a cor é amarela, por que as coisas são daquele jeito, por que o pai é pai, por que a mãe é mãe. Então a gente tem muitos questionamentos desde o princípio da nossa existência, desde os primeiros momentos da nossa existência. Então, olha só, ele tinha um desejo muito grande de conhecimento absoluto, de chegar em conhecimento irrefutável, ou seja, coisas plausíveis, de chegar num pensamento inquestionável, porque ele acreditava que a partir do momento que ele chegava nisso ali, não tinha como ele esgotou tudo que ele podia em cima daquele assunto, em cima daquela questão em si, daquele valor em si. Bom, então, ele chegou a fazer isso na universidade, chegou a fazer isso até o momento em que ele começou a ter muitas dúvidas. E olha que interessante, quando ele chegou no momento dele ter muitas dúvidas, ele encontrou uma coisa que ele não podia duvidar. O que será que ele encontrou? Ele encontrou a dúvida. Interessante, né? Ele falou que a dúvida era a prova viva de que ele tinha um pensamento.
Ainda que ele discordasse, o fato dele estar discordando de alguma coisa, o fato dele estar duvidando de alguma coisa, já provava a existência dele. Então, em cima disso, ele começou a colocar, né, alguns parâmetros sobre a existência, sobre os valores da vida, porque, na dúvida, ele já entendia que ele já estava tendo vida. Interessante isso, né? Curioso, um pouco complexo, um pouco até assim conflitante, se a gente for parar para poder destrinchar esse pensamento que a gente vai levar praticamente a noite toda, né? Praticamente o dia inteiro. Mas o objetivo dessa aula de hoje, o objetivo desse vídeo de hoje, não é nem falar sobre o pensamento. Estou falando sobre Descartes aqui, porque tudo começa, os valores, os princípios, os critérios que nós vamos estabelecer, eles partem do nosso pensamento, da nossa própria avaliação, de quem nós somos, da maneira como nós enxergamos o mundo, da maneira como nós enxergamos a vida. Então, quando ele publicou, né, o livro dele que chama O Discurso do Método, né, em 1637, ele marcou a humanidade com essa frase: penso, logo existo. Ou seja, só o fato de eu ter pensamento já significa que eu estou praticamente pronto para poder enfrentar a vida como ela é, cheia das suas dúvidas, com poucas certezas, mas as poucas certezas que você vai ter são as certezas mais importantes que você precisa para construir o seu propósito. E elas têm que ter a ver com o seu propósito. As suas convicções, elas têm que ter ligação íntima com os seus propósitos. Senão você vai andar em ciclo. Você sabe o que tem que fazer, você sabe o que tem que alcançar, mas você mesmo trai a sua confiança, você mesmo trai você no seu propósito. Porque você não acredita nele direito, você não tem critérios, você não tem valores e você não tem convicções que te sustente. E olha, dúvida sempre vai existir, você sempre vai ter dúvida na sua vida. Você vai começar um projeto, você vai começar alguma coisa na sua vida e algo vai trazer uma dúvida periodicamente. Às vezes você está no caminho certo, mas você vai se questionar. E que bom que você está se questionando, porque quanto mais você se questiona e mais você reafirma suas convicções, seus valores, seus critérios, mais forte você fica para poder enfrentar as dúvidas e enfrentar as dificuldades que tem por aí. Então, essa é uma das maiores vantagens de você duvidar. É você ter ali uma oportunidade para fortalecer suas convicções. Eu tenho um hábito, né? Eu como cristão, desde pequeno frequento a igreja com meus pais, né? E depois eu vim me tornar cristão por vontade própria, depois me tornei até pastor, enfim. Eu comecei a trabalhar muitas das minhas dúvidas e até hoje eu me questiono em muitas delas. Até hoje me questiono em muitas das coisas que eu leio. Apesar de ter lido a Bíblia várias vezes, eu me questiono em muitas coisas que eu ainda não tenho conhecimento. E que bom que eu faço isso, porque quando eu faço isso, eu vou procurar o conhecimento. E eu vou procurar o conhecimento em cima de convicções, de valores que eu já tenho, e eu começo a fortalecer ainda mais as minhas convicções. Isso acaba se tornando um ciclo que te fortalece. Eu estou trazendo aqui um exemplo para você, mas você vai aplicar isso na sua vida como um todo, né? Seja no seu trabalho, você tem um sonho, você tem uma empresa, e nem sempre todo mundo que está com você compra a sua ideia, nem todo mundo que está com você acaba tendo a mesma visão que você, mas você tendo convicções, você vai até o final. Então, os seus critérios, os seus valores, elas te dão base para a sua promoção no seu propósito. E nós vamos chegar lá sobre o que é critério, o que é valor, ok? Bom, voltando aqui, né, a questão de Descartes, ele deixou 4 dicas muito interessantes, que são princípios, são regras que ele criou, até porque ele era, como eu disse, matemático, então ele é um cara do empirismo,
uma pessoa de teste, pessoa de apurar, né? Ele deixou 4 critérios aqui muito interessantes que eu vou deixar para você sobre o raciocínio. Primeira coisa, ele fala para nós não aceitarmos nada, exceto as ideias claras e distintas. Ou seja, o que você crê tem que ficar claro para você que você crê. O que você acredita, né, o que você defende, tem que ser alguma coisa clara. Porque se de alguma forma não for claro, em algum momento você vai ter dúvidas sobre aquilo. E se aquilo não for claro, vai se dissolver. É como o amor, como o relacionamento. Se você não tiver clareza do seu relacionamento, de como você está se relacionando com, né, sua esposa, sua namorada, enfim, com alguém, se aquilo não ficar claro para você, se aquele relacionamento não for algo muito claro, propósito, convicções, mais cedo ou mais tarde você vai ser colocado em xeque e você vai ter dúvidas. E na dúvida, aquilo vai desmoronar, vai se dissolver. E normalmente essas dúvidas vêm quando aparece uma outra oportunidade mais ou menos parecida. Então vamos supor, no caso que eu disse aqui do relacionamento, se você está se relacionando com uma pessoa e você não tem muita convicção no propósito daquele relacionamento, quando aparece uma outra situação, um relacionamento competindo com ele, você vai ficar na dúvida. Isso vai criar uma divisão dentro de você. Agora, quem estabelece critérios e valores, mantém-se firme naquilo que tem propósito. Deu para entender? Pois bem, segunda regra que ele colocou aqui é: todos os problemas devem ser divididos em tantas partes simples possíveis. Isso aqui nós falamos um pouco a respeito disso com relação a metas e objetivos. A gente tem objetivos muito grandes e que é bom a gente estabelecer pequenas metas para poder a gente alcançar, porque a gente vai comemorando, a gente vai assimilando. Enfim, a linha de pensamento é mais ou menos a mesma com relação a isso aqui. Os problemas que a gente tem na nossa vida, a gente tem que dividir no máximo de partes possíveis, para que você possa resolver uma por uma e você ter ali, né, para você mesmo, uma visão de que está acontecendo uma transformação aos poucos. E isso te motiva a ir até o final. O terceiro critério que ele colocou aqui para o raciocínio é que os pensamentos devem ser ordenados. E inclusive ordenados em séries, dos mais simples aos mais complexos. Então você sabe o que tem de simplicidade nos seus pensamentos, e você também sabe quais são os pensamentos mais complexos dentro de você, coisas que você ainda não teve muita segurança para poder falar, para poder tratar. E às vezes tem pessoas que um determinado assunto ela até prefere fugir desse assunto porque é complexo demais para ela trabalhar dentro dela. Ela não tem muita base, não tem muita força dentro dela e ela acha que aquele pensamento complexo é uma ameaça para ela. Então ela prefere não falar sobre aquilo. O quarto princípio, né, a quarta regra aqui tem a ver com a gente sempre verificar cuidadosamente para ver se algo passou desapercebido. Porque sempre você pode pensar numa linha de raciocínio, mas deixar escapar outras nuances que são também importantes para esse raciocínio se fortalecer dentro de você, ok? Então nós falamos sobre isso aqui. Eu quero aproveitar que eu já falei sobre, né, o fato de eu ser cristão, e eu vou falar sobre uma coisa que sempre me chamou a atenção na Bíblia, né, num trecho aqui, que é o trecho de Paulo aos Romanos, né, na carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 12, um versículo muito conhecido, provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre ele. São 2 versículos, o primeiro e o segundo, que diz assim: portanto, Paulo falando para aqueles discípulos dele, para aquela igreja dele, enfim, falando: rogo pelas misericórdias de Deus
que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Ou seja, há um incentivo muito grande de nós não fazermos as coisas nem para Deus de maneira aleatória. A gente tem que ter clareza até nisso, até na forma da gente pensar em Deus, a gente tem que ter clareza. E olha que pensar em Deus é uma das coisas mais difíceis, porque é muito difícil você criar um conceito absoluto de Deus dentro de você sem experiências, por exemplo. Então, por isso ele fala, transformai-vos, né? Não se acomode, não se conforme com o padrão do mundo, mas transforme a sua mente constantemente, né? E para você experimentar aquilo que é agradável. Então, em primeiro lugar, ele sugere que você tenha um pensamento racional, mesmo com relação a Deus, que é uma coisa que a gente está ligando ao lado espiritual. Que a gente tem um pensamento racional. Olha que interessante. E que esse pensamento racional, ele não se conforme e não se amolde nos padrões, né, que já estão aí, mas que você possa ter a sua mente renovada constantemente para você experimentar aquilo que é agradável, inclusive agradável e bom e perfeito para Deus. Então, ou seja, há um esforço muito grande para a gente aprender mais na nossa vida. A partir de então, nós vamos falar agora o que são critérios. Critérios são parâmetros que a gente usa para poder estabelecer, né, uma comparação, para estabelecer um julgamento, uma avaliação. E esses parâmetros, eles têm que ser justos dentro de nós. Porque senão a avaliação, o parâmetro, vai estar completamente desordenado dentro de nós. Então, o conceito de critério está ligado intimamente à avaliação. Né? É um conceito, né, de pensamento que estabelece, né, para nós uma diferença. A gente vai sempre avaliar uma coisa em detrimento de outra. É assim que a gente encontra valores e estabelece critérios. A gente vai experimentando. Lembra quando nós falamos ali sobre o passo a passo? De você criar um raciocínio, você vai fazendo experiências. Você não pode criar valores de maneira aleatória, supérflua. Senão você vai acabar criando juízo de valores errados, criando juízos completamente enganosos. Muitas pessoas caem no erro de criar, estabelecer critérios em cima das suas experiências pessoais. Tudo bem, as suas experiências elas vão te mostrar na pele aquilo que você está experimentando da vida. Mas você não pode usar isso como verdade absoluta, porque se você impõe as suas experiências como verdade absoluta, infelizmente você vai encontrar outras verdades que para o outro pode ser absoluto também. E vai haver um choque. Então você tem que entender, isso é até uma questão de humildade. A humildade nada mais é do que você olhar para si mesmo e se ver como opção e não como regra. Então eu vou olhar para as pessoas que estão perto de mim, não obrigando elas a serem como eu sou, nem obrigando elas a terem os critérios, os valores que eu tenho, porque os critérios, os valores que eu tenho, como eu já disse, estão ligados intimamente com o objetivo que nós temos de vida, com o nosso propósito, a nossa missão. Então, é muito importante que eu tenha valores que são realmente balizados de acordo com o raciocínio, que eu chegue à conclusão de que aquilo ali é justo, de que aquilo ali é bom, que aquilo ali não vai prejudicar ninguém, que aquilo ali não vai fazer mal a ninguém. E, pelo contrário, que aquilo ali tem potencial para promover pessoas que estão perto de você. Olha como que faz toda a diferença quando você tem critérios e valores. E aqui eu não vou te falar quais são os critérios, quais são os valores, porque isso é um exercício interno, é um exercício seu, de você avaliar o que é importante deixar na sua vida para poder construir pontes de relacionamento, para construir coisas perto de você,
coisas que vão te levar ao seu propósito e que não e mais que vai produzir impacto não só na sua vida, mas na vida de quem está perto de você, de quem anda com você, de quem aparecer ao seu redor. Então não é comum um gestor, por exemplo, que tem critérios e valores e coisas muito fortes dentro dele, que são capazes de transformar não só a realidade da empresa, mas a realidade de quem trabalha com ele. Provavelmente você deve conhecer alguém que influenciou você e que um dia essa pessoa teve que ir para uma outra etapa da vida dela, longe de você, para uma outra empresa, para uma outra cidade, enfim. E você falou, puxa vida, eu perdi uma pessoa que acrescentava valor dentro de mim. É legal, né? Isso. Agora, que você seja essa pessoa também. Que você seja essa pessoa capaz de impactar vidas. E eu tenho certeza que você é capaz de impactar as pessoas que estão ao seu redor. Ok? Então, olha só, nós falamos sobre critérios, né? Sobre o que são os parâmetros, né? Como a gente trabalhar esses parâmetros dentro de nós. E aí, a busca por ser feliz, como eu disse, é um pouco arriscado para nós, quando a gente fala sobre critérios, coloca aí dentro de você a seguinte frase: nada é ruim se te faz bem. Só que o que nos faz bem e faz mal para o outro, mais cedo ou mais tarde vai parar de fazer bem só para nós. Porque ele fazia bem só para nós. E fazendo bem só para nós, a experiência ela é rasa. E normalmente ela é muito negativa, ela carrega uma colheita muito negativa. Porque as consequências de algo que é só bom para mim é criar um ambiente desfavorável para mim externamente. Então, vamos supor, se eu estou num ambiente de trabalho e eu procuro crescer a todo custo, atropelando todo mundo, porque isso me faz feliz, eu sou ambicioso, tal. Se eu estou nessa pegada, eu estou produzindo nas pessoas ao meu redor um distanciamento. E mais cedo ou mais tarde eu vou precisar das pessoas, porque ninguém cresce nessa vida sozinho, ninguém vive sozinho. Pelo contrário, a gente precisa de pessoas e a gente precisa de muitas pessoas junto com a gente na nossa caminhada. E é por isso que vale a pena a gente constantemente fazer uma avaliação se aquilo ali a gente está sendo, se a gente está de uma certa forma sendo muito egoísta e tentar trazer as pessoas para dentro de uma realidade nossa de crescimento que a gente quer, para que elas aprendam os valores que a gente tem, porque eu tenho certeza que você tem valores bons para serem passados, critérios bons para poder estabelecer, né, e ensinar sobre isso. Então, que seja realmente a promoção de muitas pessoas ao seu redor. Olha, um professor, ele corrige provas em cima de critérios. Ele corrige provas em cima de um gabarito que ele tem na mão. E esse gabarito, ele nada mais é do que uma conclusão científica de que aquilo ali é correto. Então você, para criar os seus valores, estabelecer os seus critérios, você vai precisar se colocar numa posição de julgamento desses valores. Então você vai precisar constantemente julgar os valores que você tem, os valores que estão dentro de você. Julgar isso, se isso realmente está produzindo valor, porque a palavra valor não tem esse nome à toa. Ele está gerando algo positivo dentro de mim. É como se você fosse um banco e esse valor fosse um depósito. Se esse valor ele está tirando, ele é um passivo que tem que ser excluído da sua vida. Mas se ele é um ativo, se ele é um valor de verdade, ele vai produzir coisas dentro de você. Ele vai aumentar cada dia mais, ele vai se multiplicar dentro de você. Isso é muito legal. Então, valores como amor, como fé, como trabalho, enfim, tem inúmeros valores. A gente poderia ficar esse vídeo inteiro falando sobre valores.
Mas o mais importante é que esses valores sejam descobertos por você e incentivados por você para que se propaguem e se multipliquem e crie em você uma oportunidade mágica de conquistar seus objetivos, ok? Então, olha só, tem muita gente que quer quebrar o padrão. A gente fala que tem pessoas que querem quebrar o padrão, elas querem viver fora da curva, né? Hoje a gente a gente está muito em alta, né? E isso é bom, né? Você ser uma pessoa fora da curva, acima da média e tal. E normalmente, para isso, você vai precisar realmente se reajustar, se avaliar constantemente, para você ver o que você tem dentro de você que às vezes pode estar te impedindo de crescer, ou se está faltando algo dentro de você para você trazer uma habilidade a mais, desenvolver, trazer conhecimento para você avançar. O que eu quero te dizer com isso é que tem muitas pessoas que querem quebrar o padrão sem fazer o básico. Sem fazer o básico. E olha, quando você... acho que as pessoas mais habilidosas, mais virtuosas, eu vou dar um exemplo aqui de um músico. Eu gosto muito de guitarra, então eu conheço alguns guitarristas que eu acompanho desde minha adolescência. São pessoas que assim, eu admiro demais e que eles têm uma peculiaridade muito interessante. O improviso é quebrar o padrão, só que eles quebram o padrão em cima da base. Se eles quebram o padrão em cima fora da base, eles estão tocando notas aleatórias. Eu poderia pegar aqui o violão, mas eu não vou fazer isso, porque senão vai ser um desastre, esse vídeo vai acabar agora. Mas olha só, poderia pegar aqui e tocar qualquer coisa e falar que eu estou quebrando padrão e que você aqui não tem bom gosto para poder admirar a minha música. Mas isso não faz sentido. As pessoas virtuosas que quebram padrão, que improvisam, elas fazem isso em cima da base. Tem até uma frase bem interessante que a gente aprende nas artes marciais, que fala o seguinte: quando você chegar num nível em que você tiver dificuldade de crescer, volta na base, porque provavelmente você deixou de fazer alguma coisa, você desaprendeu alguma coisa. Eu não vou nem falar desaprendeu, como meu pai fala, se você aprendeu uma coisa, você leva para a vida inteira, mas você provavelmente quebrou um padrão de algo básico que você deveria estar fazendo, né? Então, assim, na arte marcial, quando você tem uma dificuldade de avançar, de progredir, provavelmente você deixou um princípio básico lá atrás e foi quebrando o padrão, tentando fazer as coisas. É igual dirigir, é como dirigir. Tem pessoas que querem improvisar, mas, por exemplo, aqui em Belo Horizonte a gente tem muito esse costume de dirigir com a mão só, né? ou dirigir com a mão ocupada, que está errado, né? E isso a gente tem que se policiar sempre. Então o correto é você estar com as duas mãos no volante, passar uma mão em cima da outra, tal. E aqui é muito comum você pegar o volante por dentro, né, e girar para poder entrar numa rua. Isso você está quebrando um padrão. Um acidente pode ser provocado porque você quebrou o padrão tentando improvisar ou tentando a maneira mais fácil de dirigir. Então, critérios não podem ser estabelecidos, né? Valores não podem ser consolidados dentro de nós, deixando de fazer o básico, deixando de fazer o principal. Então hoje existe uma crise de valores na sociedade que está ligado a valores institucionais, por exemplo. A família é uma instituição. Então tem famílias que não têm valores, elas são disfuncionais. Eles não cumprem o seu papel, o pai não cumpre o papel dele, a mãe não cumpre o papel dela, os filhos muitas vezes estão cumprindo o papel dos pais que estão omissos, e enfim, né, a troca de valores é muito grande hoje. Existem crises de valores institucionais, existem crises de valores, né, no nosso perfil, né, de identidade. Crise de identidade, a pessoa ela se desconstruiu tanto
que ela nem sabe mais quem que ela é, para onde que ela está indo. E isso é uma porta escancarada para a depressão, porque a pessoa acaba não encontrando propósito de vida. Recentemente, nós vimos aí a história de um ator que me deixou muito triste. Um ator deixou uma carta aos 80 e poucos anos, ele suicidou, né? Um ator brasileiro, infelizmente, nos deixou porque, pelo que ele escreveu na carta, aquilo ali é uma depressão profunda. Ele não encontrou propósito nenhum. E eu não vou julgar a atitude dele, né? Eu não vou julgar a vida dele, né? O estilo de vida dele. Ele teve as suas experiências, mas eu quero chamar a atenção para o fato de que nós precisamos de uma base para construir nossos valores e nossos critérios. E essa base ela tem a ver, sim, com tudo aquilo que normalmente nos é pregado, desde pequeno. Olha que interessante. Então, às vezes, a gente chega à adolescência, a gente começa a se desconstruir, querendo nos descobrir, a vida da nossa juventude, a gente vai seguindo por causa de paixões, motivado só pelo prazer. E aí a gente chega na nossa maturidade agora, né, com nossos quase 40 anos aí, 50 anos, né, de 35 a 50 anos é o que normalmente eu tenho lidado nesse canal, mas normalmente a gente chega nessa fase da vida e a gente repensa muitas das coisas que a gente fez a vida toda e a gente descobre que a felicidade está no básico, que a felicidade está naquilo que a gente aprendeu dentro de casa, com nossos pais. Ou se você não teve os pais para poder aprender, você de alguma forma percebeu esses valores. E eu acho que está na hora de você trazer esses valores para dentro de você e construir algo muito grande para a sua vida, ok? Uma forma para encerrar essa live aqui, né, uma forma de você se proteger e manter os seus valores sempre melhorados ampliando, né, o seu potencial, é quando você se cerca de pessoas que têm valores. E principalmente quando você se cerca de pessoas que têm valores próximos àquilo que você também pensa. Não é para você se fechar numa bolha ou você se fechar numa caixinha, mas é o fato de você ter a oportunidade de compartilhar e crescer nas ideias que você defende. Isso é muito importante. Então, eu, por exemplo, eu cheguei num momento na minha vida em que eu tomei uma decisão. Eu passei um determinado tempo andando com pessoas que estavam tentando chegar onde eu queria chegar. E, puxa vida, isso me estimulou de uma certa maneira, mas não foi suficiente. A partir de um determinado momento que eu decidi deixar de andar com quem estava tentando para andar com quem estava fazendo o que eu queria fazer, a minha vida mudou. Eu estabeleci esse critério para mim. Eu compartilho das minhas coisas e compartilho minhas vontades, né, meus desejos, com quem está fazendo aquilo que eu quero fazer, com quem está alcançando aquilo que eu quero alcançar. E é uma boa forma de você observar que existem padrões, sim, existem critérios, existem valores que você precisa perceber para você chegar lá. Então, a partir de hoje, que você tenha uma base, que você possa voltar para a sua base, para os seus valores lá de trás, coisas que te guiavam, né, te conduziam. Para mim, tem valores que são inegociáveis, que eu não negocio, como, por exemplo, aliança. Né? Se você fez um compromisso com alguém, se você fez um compromisso com uma instituição, você vai até o final, você vai até o fim. E se alguém for quebrar, não vai ser você. Então, olha, eu tenho valores, né, princípios para mim que são inegociáveis. Você tem que ter os seus princípios, os seus valores inegociáveis. Agora, existem valores que são universais e são valores compartilhados. E tem valores que precisam de ser reavaliados. Né? Tem hora que a gente precisa
reavaliar nossos valores, ok? Bom, eu quero te agradecer por ter me assistido até aqui, quero te agradecer de verdade por ter me assistido até agora, e se de alguma forma esse conteúdo aqui gerou valor para você, por favor, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no canal, deixe seu comentário, clique no gostei, de alguma forma interage com a gente aí, porque isso nos ajuda muito a dar mais conteúdo, a perceber que vocês estão gostando desse conteúdo, e interagir com a gente é uma forma da gente perceber que isso está dando certo, que isso, de uma certa forma, está fazendo bem para alguém, né? Eu quero me despedir de você e te dizer que o próximo vídeo está perfeito para o seu crescimento, que o objetivo é esse, é desenvolver uma geração de homens com valores, com habilidades e que façam diferença nessa geração aí, ok? Forte abraço e até o próximo vídeo. Até lá!